Oi, pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, daremos continuidade à correção dos exercícios sobre vozes verbais que vimos na videoaula da página 129 do livro didático de vocês. Agora iremos corrigir as questões de número 5 e 6, que estão aí na página 131 de seu livro. Questão 5. No trecho da notícia lido anteriormente, há outras informações sobre o acidente e o resgate do jovem. Releia estes trechos e observe as formas verbais destacadas. Primeiro trecho. Ele estava com o tio limpando o terreno de uma trilha próxima à Cachoeira da Servidão Costa do Sol, quando foi mordido por um animal da espécie jaracuçu. Trecho 2. Após ser resgatado, o jovem foi atendido e medicado pelos bombeiros, próximo à rodovia Baldissero Filomeno, a principal rua do bairro. Letra A. As locuções verbais indicam passividade ou atividade em relação ao sujeito nessas orações. Explique. Então, pessoal, as locuções verbais em relação ao sujeito nessas orações, elas estão indicando passividade. Por quê? Porque o sujeito, o jovem, nestas orações, ele não tem papel ativo em relação à ação verbal. Ou seja, este sujeito, ele não é responsável pela ação verbal. Letra B. Observe o esquema. Aqui foi montado um esquema do primeiro trecho e do segundo trecho. Então, os elementos que estão presentes aqui fazem parte do primeiro trecho e os elementos aqui fazem parte do segundo trecho. Então, o sujeito passivo do primeiro trecho, nós temos aqui o pronome ele, sujeito passivo. Locução verbal do primeiro trecho, nós temos aqui em destaque, foi mordido. E o responsável pela ação, né? O responsável pela ação aqui no primeiro trecho, nós temos aqui um animal da espécie jaracuçu. No segundo trecho, sujeito passivo, nós temos aqui o jovem, né? Aqui no segundo trecho. E a locução verbal, foi atendido e medicado. E o responsável pela ação verbal, nós temos aqui no segundo trecho, bombeiros. Então, com base no esquema, vamos à questão. As locuções verbais estão na voz passiva ou ativa? Então, as locuções verbais, foi mordido e foi atendido e medicado, elas estão na voz passiva. Por que elas estão na voz passiva, pessoal? Porque o sujeito é um sujeito passivo, tá vendo? Então, quando o sujeito ele não é responsável pela ação verbal, nós dizemos que ele é um sujeito passivo. E que o verbo ou a locução verbal, ela está na voz passiva, tá bom? Letra C. De que forma os termos que indicam o responsável pela ação estão ligados às formas verbais? Então, vamos ao trecho. Nós podemos observar aqui no primeiro trecho que o termo responsável pela ação, no primeiro trecho, olha, um animal da espécie jaracuçu, está ligado à forma verbal, que nesse caso aqui está ligado à locução verbal, não é isso? Nós temos aqui uma preposição, esta palavrinha aqui, ó, a palavrinha por. Então, no primeiro trecho, o termo responsável pela ação verbal está ligado à sua forma verbal por meio da preposição por. E aqui no segundo trecho, nós temos aqui o termo responsável pela ação verbal, que é bombeiros,
ele está ligado à locução verbal ou à sua forma verbal, ele está ligado por meio da contração pelos. Nós temos aqui o vocábulozinho, a palavrinha pelos. Por que, pessoal, nós temos aqui a palavrinha contração? Isso porque é a união da preposição por mais o artigo que nós temos aqui ao lado, olha, o artigo definido masculino plural. Então, o por mais o os forma um novo vocábulo, forma uma nova palavra. Neste caso aqui, é a palavrinha pelos. O termo que tem o papel de sujeito em relação à ação verbal na voz passiva é chamado de agente da passiva. E este termo ele pode vir introduzido pela preposição por, como vimos aqui no exemplo, não é isso? Aqui no exemplo dos trechos. Ou o por, pessoal, é a mais frequente, mas também nós podemos encontrar essa ligação por meio da preposição de, viu? Então, nós temos aqui a preposiçãozinha por ou a preposiçãozinha de, que fazem esta conexão entre o elemento, né, responsável pela ação e a sua forma verbal. Questão de número 6. Leia a postagem ao lado, publicada em uma rede social. A hashtag Mar Sem Lixo. Um pequeno canudo de plástico pode causar grandes danos ao meio ambiente. Jogado no mar, acaba sendo ingerido por animais marinhos. Letra A. Que órgão é responsável por essa postagem? Então, aqui ao lado da imagem, ao lado direito, no cantinho aqui, você pode observar que o órgão responsável é o MPF, o Ministério Público Federal. Letra B. O que está sendo denunciado por meio da hashtag Mar Sem Lixo? Bem, pessoal, o que está sendo denunciado por meio da hashtag Mar Sem Lixo é o fato de que canudinhos, né, de plástico aparentemente inofensivos, se jogados no mar, hein, eles podem ser ingeridos por animais marinhos, ou seja, eles podem causar grandes danos ao meio ambiente. Letra C. Por que os adjetivos pequeno e grandes foram grafados com letra maiúscula na imagem? Então, nós podemos ver aqui na imagem, nós temos os adjetivos pequeno e grandes escritos com letra maiúscula. Tá? Então, neste contexto, estas palavras, pessoal, elas compõem uma antítese, né? Elas compõem uma antítese e visam chamar a atenção para a dimensão do contraste entre algo que é tão pequenininho, né, tão pequenino, e suas imensas consequências. E a antítese, né, é uma das figuras de palavras empregadas no contexto com esse significado oposto, significado contrário, né? Uma ideia de contraste. Então, o emprego de palavras ou expressões de significados opostos, nós chamamos de antíteses. É uma das figuras de linguagem. Letra D. Qual é o sujeito da construção na voz passiva? Acaba sendo ingerido. Então, vamos encontrar o sujeito nessa construção aqui, acaba sendo ingerido.
Aqui no contexto, bem no finalzinho, nós temos aqui. Acaba sendo ingerido por animais marinhos. O que acaba sendo ingerido por animais marinhos, pessoal? Então, aqui no contexto, nós temos o sujeito, ó, um pequeno canudo de plástico. Então, um pequeno canudo de plástico é o sujeito da construção na voz passiva. Boa correção para vocês e daremos continuidade às questões de número 7 e 8 no próximo vídeo.